Perito criminal, chegou aí na área. Pensei que tava no boteco já. Tá aqui. E aí, tia? E aí, tia, tranquilo? Tranquilo? Pensei que tava no boteco bebendo uma já. Não, não faço isso. Ainda mais Não nessa faz... época. É, sério, não é bom no boteco, bom em casa. Não, não dá ainda, né? Pelo menos aqui hoje até teve notícia aí que as restrições de atividades aqui em Porto Alegre foram reduzidas, por causa que aumentou aí a ocupação dos leitos. Ah, sim. Então, Tati, eu te agradecer aí por ter aceito o convite. Sei que tu tem mais ou menos umas 522 lives por mês aí pelos convites, mas abriu na tua agenda aí. Não, tenho feito pouco. Eu fiz uma semana passada, eu acho. Depois, antes disso, eu nem me lembro quando é que eu fiz. O pessoal não tem me convidado para as lives aí. E eu não me sinto à vontade de convidar o pessoal para lá, porque sou um perfil pequeno ainda, não tem tanto ainda. Não tem esse poderio aí de ficar convidando gente famosa para fazer live. Eu fico meio Ah, acanhado de fazer isso. para, modesto. Então, qual é a ideia aqui? É falar de duas coisas que não tem nada a ver, né? Perícia de informática e perícia de crime. E eu falei um pouco antes de tu entrar, que da tua tem bastante experiência em cena de crime, e eu tenho muita experiência em informática e sou aí um novato na área do plantão, cena de crime. Então, até alguém me perguntou antes aqui no privado, já para começar assim, se a pessoa utiliza informática na cena do crime. Cara, olha só, tem a possibilidade, muitas vezes, ali, de ter acesso a um computador, alguma coisa em locais de crime, mas como a gente não tem essa experiência de mexer com o computador ali e não é um ambiente adequado de fazer isso, sempre que a gente tiver uma possibilidade de fazer alguma coisa, a gente apreende e manda para vocês lá na área de informática que vocês vão conseguir extrair qualquer informação. Claro que muitas vezes, por exemplo, em caso de suicídio, já peguei caso de suicídio que tinha computador, ele estava aberto, deu para dar uma olhada ali sem alterar nada, sem mexer nada, sem salvar nada. Mesmo assim, ele é apreendido e enviado. Mas muitos casos que a gente pega tem computador e está lacrado com senha e não tem o que fazer, né? Teve um Não, caso, por exemplo, não só computador, mas também equipamentos eletrônicos. Teve um caso, um suicídio recentemente que eu atendi, que tinha um celular no local, parecia ter sido utilizado há pouco, e tinha com senha, né? Mas mexendo ali nas coisas, eu descobri um caderninho com senhas e realmente uma das senhas ali funcionou no celular, mas é uma coisa que a gente não acontece com frequência. O ideal nesses casos, e tu me deu aula, né, no curso de formação, me lembro direitinho da aula, que o ideal é sempre ali tirar, desligar, tirar da tomada direto, nem fazer nenhum log-off, nada para não prejudicar o sistema, e encaminhar a apreensão ali para fazer o devido exame no laboratório, que é o ideal, né? Claro, nessa situação de suicídio, tu chegou a dar uma olhada e encontrou alguma coisa útil, assim, ou não? Sim, sim, é que era um pouco mais da questão do perfil da pessoa, né? Não tinha nenhuma mensagem recente, tinha apenas assim, mostrava que a pessoa tinha poucos contatos, tinha um WhatsApp, eu nunca vi um WhatsApp com tão pouca mensagem, o cara tinha 6 contatos só. Se for ler todos os contatos que eu tenho de mensagem no meu WhatsApp, perde a conta, né? Então isso aí faz um pouco parte daquela questão dos vestígios psíquicos que servem para te formar a um pouco do perfil da pessoa, né? De que realmente ele era uma pessoa que era meio desconectada das outras. E é uma coisa meio intuitiva, né, de certa forma, assim, que é uma coisa, como eu gosto muito dessa questão do suicídio, é uma forma que me ajudou a formar ali aquele conjunto probatório de que se tratava realmente de suicídio. Mas tem outra questão ali também, né, da questão da legalidade desse ato. Então, foi uma coisa que eu fiz no local, mas nem relatei no laudo, nada disso, porque tem várias jurisprudência no momento, tá? Tem decisões aí dizendo que o mesmo o celular apreendido no local do crime, para mexer nele, aí tem que ter uma autorização judicial. Então, na via das dúvidas, eu não coloco nada no laudo assim, de ter rompido algum obstáculo, a questão da senha, para ter acessado o celular. Mas nesse caso aí, uns poucos casos assim que realmente deu para ver alguma coisa num celular ou num computador, num aparelho eletrônico, porque a maioria dos casos eles estão bloqueados com senha, né? Então a gente não fica ali tentando assim, porque que o negócio bloqueia e fica tá desbloqueado daqui a 20 anos só. Então não é o ideal. A apreensão é feita e depois o exame vai ser feito com os peritos que são vocês lá na parte da informática.
Até teve um relato de uma colega aí bem interessante, no caso de suicídio, enforcado, que o computador estava aberto, tá? Eu não vejo problema nenhum, está aberto ali sem senha e tudo mais. Sim, Claro, não vai sair baixando, instalando coisas nele, não. Só dá uma olhadinha no histórico, por exemplo, ali. claro. Ela no histórico Sim, web, tinha buscas no Google, como fazer o nó. sim. Tá. Ela, cara, eu achei assim, que sacada, né? Porque às vezes o cara, eu tô pouco tempo no plantão, agora 6 meses, um tempo atrás eu fiquei mais uns 5, 6 também, dá um ano aí. E olha, eu sou da informática, eu não parei para pensar, Sim. pô, claro, os meus casos assim que eu peguei de suicídio foram poucos e nunca tinha um computador ligado assim, sem ser Sim, na sim. frente. O nosso cenário, né, é bem pobre, não é. É justamente isso, né? A maior parte dos casos que a gente atende, seja suicídio, a pessoa não tem nem computador em casa e as condições são precárias, né? Então, ter acesso a essa informação, a esse computador, não é uma coisa que a gente vai ver com frequência. Mas eu achei assim fantástico. O que ela me passou, eu digo, agora eu já botei, eu vou pescando informações, né? Porque assim, Sim, na polícia, ninguém nasce perito, né, cara? Assim, claro. tu te forma lá em direito, em informática, em Uhum, ciência da habilidade e tal, tu começa a ter um conhecimento daquele negócio, tá? O perito, tu vai ver a definição, é expert no assunto. Aí, só que tu claro. vai fazer um concurso, aí às vezes tem a área do perito genérico, tem que estudar 500 coisas, às vezes tem uma área específica e mesmo assim tu tem que estudar algumas coisas que não são da tua área, né? Por exemplo, português, todo mundo deve escrever direito, né? Alguns direito penal, etc. É tudo interessante, mas não é informática. Bom, aí Sim, tu claro, entra e faz um curso de formação que é uma clínica geral, é de tudo um pouco. E claro. nada impede que tu atue em outras áreas, que é o meu caso. Sim. Da informática estou no plantão. Só que plantão não existe graduação em plantão. Não, é isso que eu sempre falo. Ou graduação em balística, O... graduação em documentoscopia. as pessoas perguntam muito assim, qual é primeiro, qual é a faculdade que eu faço para ser perito, né? Eu ia E sacanear, depois perguntam. eu ia inventar essa pergunta, alguém perguntou, mas não vou sacanear. E daí as pessoas perguntam assim, mas qual é a formação ideal aí para trabalhar em local de crime? É farmácia? Olha, não tem uma formação ideal para trabalhar em local de crime. Local de crime a pessoa vai aprender, infelizmente, fazendo, trabalhando com isso. Porque, como tu falaste, o curso de formação é muito breve e não vai abordar tudo que a gente tem. Eu dou aula no curso de formação normalmente, ali, apresento um pouco os casos, mas tu sempre vai ter uma coisa que vai te surpreender. Eu já atendi, assim, várias vezes, assim, por mais que eu estudo, assim, claro, tem pouco tempo, não são recém 10 anos como perito, mas tem muitos casos, assim, que cheguei no local, nunca vi isso aqui. E todos os colegas têm um caso, assim, coisa que surpreendeu, apesar de ter estudado muito. Em países que levam aí a perícia mais a sério, o perito do local de crime é o último escalão. Só vai trabalhar com local de crime depois que tu já tem anos na perícia, já passou por várias áreas. E aqui o cara faz ali, passa no concurso, 3 meses de curso de formação e larga um cara para atender o local de crime. Então, é bem complicado isso. E realmente, não há nada que prepare. O cara pode ter formação em biologia, farmácia, química, direito, informática, contabilidade, que é muito a questão da vocação da pessoa querer trabalhar com um local de morte, que no local, assim, tu vai meio que despreparado, assim, tu vai ter que ter uma perspicácia assim, no local. Claro que ter o conhecimento ali em medicina legal, em criminalística, conhecimento de leis, para saber o que tu vai ter que abordar ali para poder ajudar na investigação, isso é importante, mas isso tu adquire com o tempo ali, adquire estudando os próprios locais de crimes que tu atendeu. Biomedicina também, que a seguidora comentou ali, a medicina também é uma ótima formação, tanto para trabalhar em local de crime como laboratório. Então, isso depende muito da vocação e da pessoa querer aprender uma coisa que é praticamente nova. Então, uma coisa que eu digo, assim, quando o próprio Código de Processo Penal, ele diz que para ser perito tem que ter curso superior, não especifica qual. E eu acho que essa questão de dar essa abertura do curso superior de provar da pessoa provar que ela teve uma condição de ter uma graduação e que ele realmente tem uma condição de aprender uma coisa nova, uma especialização, trabalhar seja forense, seja em qualquer área, seja na parte da genética forense, seja na parte da informática forense, é uma especialização dentro daquela área geral que a gente se forma na faculdade. Então, o local de crime ele vai te exigir muitas vezes conhecimentos variados, assim. Tu vai chegar no local de crime, teve um local de crime, claro que não foi uma coisa específica como o pessoal da documentoscopia faz, mas tive a possibilidade ali de ter as anotações do indivíduo, da vítima, e poder fazer uma pequena análise ali
com o bilhete que ele tinha deixado e realmente havia uma pequena comparação. Claro que isso ali é uma coisa que eu vou usar para mim, não vou relatar em laudo que eu fiz essa comparação grafoscópica. Quem vai fazer isso vai ser o perito lá da documentoscopia. Mas eu não vou conseguir esperar, por exemplo, esse laudo da documentoscopia ficar pronto, porque isso pode demorar muito. Tem todo o trâmite de passar pela delegacia, fazer a apreensão, a delegacia encaminhar o pedido de perícia. Então, ter esse conhecimento ali, de poder fazer essa pequena comparação de letra e já, junto do conjunto probatório, me ajudar a esclarecer de que se tratava de suicídio, é importante. Então, uma atuação meio generalista, assim, ter que conhecer um pouco de cada coisa, né? Teve até conhecimentos inúteis que já me ajudaram no local de crime, para te ter uma ideia. Tem uma banda que eu gosto muito, que é chamada Joy Division. E o vocalista dessa banda, Ian Curtis, ele se matou enforcado. E ele tinha 23 anos só. E eu fui atender um local de crime uma vez, que na casa do cara ele tinha vários discos do Joy Division, tinha foto do Ian Curtis, e o cara se matou enforcado. Então é uma coisa ali que é um vestígio psíquico que me ajudou a compreender que realmente se tratava de um suicídio por enforcamento. Assim. Então, às vezes tu não sabe qual é o conhecimento que tu tem que vai te auxiliar no local de crime. E, a casa do cara, ele tinha várias coleções de gibi, assim, de revista em quadrinhos, assim, umas coisas que eu até, assim, fiquei com inveja do cara. Mas é aquela coisa, assim, até conhecimentos inúteis podem te ajudar no local de crime. Uma gama muito grande de conhecimentos que tu pode utilizar. Eu acho que, além de ter conhecimentos ou inúteis ou úteis, das mais variadas áreas, é contato com os colegas, cara. Porque, assim, eu fiquei um tempo afastado do plantão, sei lá, uns 3, 4 anos, e antes eu fiquei uns 5, 6 meses, quase nada. Aí voltei para cá, aí falei, olha, vou ficar uma semana acompanhando os colegas aí. Só em prestar atenção no que, o que é importante coletar no local, já relembrei muita coisa. Claro. Porque, assim, não adianta nada tu estudar 500 mil livros de criminalística, medicina legal, entender de mancha de sangue, entender do raio que o parto. Se tu não coletou o negócio ou não orientou ali na hora da fotografia, depois tu tá lascado, né, cara? Ou tu não anotou direito o negócio, tá lascado. A experiência em local de crime é extremamente importante, assim, do pessoal que viveu isso, conviveu com isso. Então, eu gostava muito, por exemplo, de revisar os laudos dos colegas, assim. Então, algumas coisas que tu não fazia no local, tu via que um colega tinha relatado no laudo ali, tu mudava, tu aprendia muito. Então, aprendi muito no início, quando eu tinha que revisar os laudos. E na época que eu fiquei na chefia do plantão, que eu lia todos os laudos passavam por mim, eu lia, principalmente os de suicídio. Ali naquela época eu aprendi bastante, né? E realmente, acompanhar um perito mais antigo no local do crime é uma coisa assim, que é um aprendizado que não tem aula assim, teórica que vá suprir isso. É extremamente importante ter essa participação física no local. O meu curso de formação, na época, a gente não era aluno, não era servidor ainda. Então a gente não podia acompanhar os locais. Então era um negócio meio escamoteado, assim, meio escondido. Tinha uma perita, a própria Luísa, diretora hoje, ela sabia quando ele ia dar um local, ela me mandava assim, no grupo, assim, por e-mail ainda na época, ou por mensagem de texto. Vai ter um local, se vocês quiserem dar uma chegada lá, meio escondida, a gente tinha que ir como se fosse pedestre passando lá e acompanhar o local, né? A gente não podia ir na viatura junto, então foi bem complicado. Hoje já é diferente, por formação que teve agora recentemente e agora vai começar outra. Os alunos estão indo no local com os próprios peritos, dentro de viatura, tudo, fazendo exatamente, acompanhando, ajudando a coletar. É bem interessante. Eu até teve um aluno que eu acompanhei, que eu voltei para o plantão agora em 2019, teve um aluno que entrou depois, eu acabei acompanhando e realmente peguei um local, é um local que não até na área de crime, é um local daqueles famosos de putrefato, né? A pessoa morreu em casa, acabou, caiu até, um mal súbito, caiu, morreu em casa, começou a putrefação, o cheiro chamou a atenção dos vizinhos e a gente foi atender esse local aí, mas não tinha realmente muitos vestígios para atender. Mas é só o cara ficar um pouquinho no plantão aqui em Porto Alegre, o cara atende de tudo, né? Várias coisas. É curioso, porque eu fiz meu curso de formação em 2003 e a gente era aluno, né? Eu podia reprovar no curso de formação e só era nomeado depois, assim como o teu caso. Sim, Agora há claro. pouco mudou a lei. E a gente acompanhou, era obrigatório acompanhar, no mínimo X plantões, não sei quantos. Eu lembro que eu acompanhei, uma coisa é acompanhar, ficar lá, né, sentado no sofá, outra coisa é dar local. Eu lembro que eu acompanhei Sim. dois. O primeiro de todos, então 2003, ficou marcado até hoje. Eu acompanhei uma perita assim que tinha, sei lá, 15, 20 anos de casa já. Então, uma baita experiência. E eu fui ali, eu nem tocava nem nada, só na minha prancheta, né? Porque a gente era aluno, né? E tinha aquela coisa, eu vou na viatura e tudo, mas
se a viatura capota e eu morro, é um problema para o Estado naquela época, né? Porque eu não era servidor, né? Mas enfim, aconteceu. Claro. E marcou muito porque eram dois adolescentes que estavam brincando de roleta russa. Putz, E que situação. daí o segundo local que também atendi com ela foi na mesma noite. Aí eu nem me lembro o que que era, pra te ter uma ideia, mas esse primeiro O marcou. primeiro te marcou. Sim, sim. É, Sim, esse foi o sempre. primeiro da vida e porque era adolescente, né? Eu não sei, o cara pensa, pô, Claro. adolescente ou criança, eu nunca fui ainda bem, mas Sim. acontece, É muito complicado, realmente. bem forte. E uma outra situação agora que eu estava voltando, e acompanhei um outro perito na minha semana ali eu dizia que eu era novato, né? Eu ia lá, chegava no local junto com a equipe, aí chegava o policial, quem é? Eu digo, não, eu sou estagiário, estou chegando na perícia agora. O pessoal, Seu é. estagiário. E aí eu me lembro que teve um local que foi um furto e arrombamento e tinha coleta Material de orgânico. vestígios biológicos, né? E aí eu me lembro que a pessoa lá que furtou, na verdade roubou a mão armada lá, ele arrancou o DVR lá, né? Os caras botaram o DVR em fácil acesso. Daí a papiloscopista estava junto, então queria coletar as digitais. Daí eu falei, bom, se eles pegaram aqui, de repente tu pode pegar alguma coisa aqui e tal. O secretário desse local lá, e eu falei assim, opa, saiu o rapaz. Esperar ele voltar aí. Sumiu, cara. Acho que ele não gostou da conversa. Tá voltando aí. Caí aqui. Passou bem. Caiu. Não, e aí eu me lembro que é o seguinte, eu bati um papo com o cara, tá, mas as imagens estão só no DVR, tu jogou na nuvem. E o cara, o que que é nuvem? Ah, meu Deus. Cara, primeiro, o DVR estava ali de fácil acesso, os bandidos lá levaram tudo. Ele não sabia o que era nuvem. Eu falei, cara, entre em contato aí com o funcionário que saiba disso, porque se tiver na nuvem, deve durar um certo tempo, né? E aí tu vai lá e pede essas imagens para ajudar na investigação. Uma coisa assim, muita gente nem sabe o que é DVR, e aí o cara que é da informática tem um conhecimento. Sim. Em cada formação de cada perito, vai um local desse, é contribuir alguma coisa, né? Sim, essa questão é a questão da diversidade, da multidisciplinariedade do local de crime, permite aí que diversos tipos de conhecimento. Claro, algumas pessoas levam vantagem em determinados tipos de locais. Tu, por exemplo, teu conhecimento da informática ali, sempre que tiver equipamento eletrônico ali, tu vai poder avaliar muito melhor que eu, que não tenho essa experiência. Mas também tem diversas outras áreas, o biólogo vai ter mais experiência, por exemplo, na questão de tratar com sangue, cada um vai ter. Não é praticamente impossível uma pessoa saber tudo também, né? Mas a gente vai se adaptando, né? Vai dando um jeito. E tu falou uma coisa interessante de ler os laudos, né? Enquanto chefe, tu tem ideia de quantos laudos tu leu dos colegas, né? Bah, cara, eu li muito laudo, cara. Eu lia muito laudo. Os de suicídio eu li todos, com certeza. Disparado que eu li todos casos de suicídio entre 2011 e final de 2012. Eu li quase 2 anos de laudo de suicídio ali na região que a gente atende. Isso dava uns 200 por ano, assim, na região que a gente atendia. Então, quase uns 400 laudos de suicídio eu li, com certeza. E sempre quando tinha um local diferente, alguma coisa assim, um atendimento diferente, eu lia também. Porque muitos dos casos que a gente atende, infelizmente, é aquele tiro, aquele homicídio por arma de fogo no meio da rua ali, que muitas vezes os próprios policiais já sabem até quem é o autor, e é um trabalho físico no local, né? Um trabalho braçal no local, de tu ter que ficar coletando estojo e medindo ali a distância do estojo, e fazendo referência qual a marca ali, onde é que estava a posição do atirador já fica prejudicada pelo formato do estojo. Então isso aí, e trabalho intelectual na hora de fazer o laudo já não tinha muito, né? Então, infelizmente, a maior parte dos locais que a gente atende são esses. O local que eu menos gosto de atender é o de homicídio por arma de fogo, né? E em contraponto tem aqueles, então, com arma branca, quando tinha algum laudo com arma branca, eu gostava muito de atender, com a questão da análise das manchas de sangue, consegui definir a dinâmica do evento através da análise das manchas de sangue. Quando tinha alguma coisa com latrocínio, ou então até
com asfixia, eram coisas diferentes, estrangulamento era uma coisa diferente que não acontecia muito, então esses laudos geralmente eu lia. Cara, tirando por baixo ali, acho que foram uns 600, 700 laudos que eu li, né, nesses 2 anos ali na chefia do plantão. Claro que eu não lembro de todos, mas eu me lembro que alguma coisa eu aprendi, muita coisa eu aprendi com a experiência dos colegas. A gente nunca vai conseguir aprender só atendendo os nossos locais, né? A gente atende bastante, mas ainda não é o suficiente para se tornar um perito, um expert na área. Para se tornar um expert, sei lá, a pessoa precisa de 10 mil horas praticando aquela atividade, então só atendendo os nossos locais é difícil. E essa questão de aprender com os colegas, aprender através dos laudos é extremamente importante. Antigamente era obrigatório ter revisão, fazer a revisão dos laudos, ter sempre um revisor. Com a mudança do Código de Processo Penal, lá no artigo 159, ele não determina que são 2 peritos que façam a perícia, ele diz que é por perito oficial, a perícia deve ser realizada por perito oficial, não determina quantos, então, atualmente, a maior parte dos institutos de criminalística não colocam mais um perito criminal como revisor, então a gente acaba não sendo mais obrigado a revisar o laudo, mas sempre tem alguns casos que alguns colegas pedem uma opinião ali, tem um local aí que eu sei que tu gosta, principalmente no suicídio, muitas vezes a gente pede uma opinião para mim nos casos de suicídio, eu estudei bastante essa questão aí, acabam pedindo às vezes para dar uma opinião. Tem uns 2 colegas que pediram opinião em caso de suicídio bem complicado e eu não consegui ainda revisar. Até um colega, o Lucas Lima, do Litoral, lá, ele atendeu um caso de suicídio que a mulher amarrou as mãos para trás e se enforcou. Então, teve um caso, eu acabei pesquisando que tem na literatura, então isso eu acho muito importante também, procurar artigos de pessoas, de peritos também de outros países que escreveram. Então, achei vários artigos de casos semelhantes. E eu achei até um caso nos Estados Unidos de uma pessoa que realmente tinha cometido um enforcamento com as mãos amarradas e eles fizeram uma simulação, uma policial lá fez uma simulação de como ela teria conseguiu um vídeo dela fazendo simulação de como ela teria conseguido se enforcar com as mãos amarradas para trás, né? Então essa pesquisa aí também é muito importante. A gente não vai conseguir aprender também só com que os nossos colegas, só com o que acontece nessa nossa bolha aqui, que é Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre. Então conhecer um pouco da literatura forense no resto do mundo é extremamente importante. Então eu sou um caçador de artigos, assim, eu tenho um monte de artigos já que eu achei. Então suicídios inusitados é uma coisa que eu procuro bastante. Já baixei vários artigos de pessoas que cometeram suicídio com serra circular, por exemplo. Uma colega, Marília, uma vez atendeu um caso de suicídio com serra circular. Aqui. Pô, fica feio. Imagina, cara, eu tô vendo que não é uma coisa rara de acontecer, né? Já foram vários casos e na literatura, eu vi vários artigos assim, falando sobre isso. Um caso que eu atendi uma vez, que eu nunca achei nada igual, assim, eu procurei assim, eu virei a internet do avesso, e é uma coisa que eu gosto de fazer, geralmente eu digo que está na internet, eu acho. Já estudei um pouco isso, a questão de motores de busca, tudo, então eu consigo procurar algumas coisas, assim, achar algumas coisas. E um caso que eu atendi uma vez, que eu nunca achei nada igual, foi um caso de suicídio por precipitação, que a mulher pulou de um prédio, 20º andar, se não me engano, e na caída ela bateu com a cabeça no muro e a cabeça foi arrancada. E ela não bateu, assim, foi exatamente um jeito diferente que ela caiu em pé, e a cabeça fez um efeito alavanca, que bateu de um lado, bateu atrás, e a cabeça saltou inteira, então a cabeça dela estava inteira, assim, é muito bizarro. Né? E eu procurei, assim, um caso semelhante que tivesse acontecido e nunca encontrei isso. E até eu sou péssimo escrevendo artigos, senão eu já teria até escrito um artigo sobre esse caso. Aí até eu levo para a informática, que assim, 90 e vários por cento dos casos, é tudo assim, tem um padrão. Apela gabinete, protege, duplica, filtra, encontra, não encontra e tal, futrica e encontra, né? Mas Sim. tem situações que sai do padrão, a gente tem que programar um negócio. É a mesma coisa aí. Pode ver, o suicídio enforcado. Geralmente é assim, tem um suco dessa forma e tal. Mas tem aquela exceção que fica assim, mas como que aconteceu se... A maioria da literatura fala o contrário, mas dá uma situação, a gente tem que dar um pouco da física, talvez, como esse caso que tu falou, e a pessoa caiu, bateu, né? E aí até mesmo é muito comum fazer a simulação do negócio. Claro. Eu não sei se teve algum caso que tu teve que fazer um experimento para entender uma situação, enfim. Cara, essa é uma pequena desvantagem que a gente tem, que a gente não tem um local assim disponível, né, pra gente fazer. Quando a gente tem que fazer uma coisa meio improvisada, né. Então eu já tive várias vezes fazer algumas coisas improvisadas, caseiras, assim, para tentar reproduzir aquilo que pode ter acontecido. Se a pessoa conseguia subir naquele local, se ela tinha acesso, uma pessoa da minha altura. Teve um caso, até uma foto que eu postei esses dias no meu Instagram ali, de um caso de suicídio, o cara pulou de um prédio,
e eu tinha que achar de onde o cara tinha pulado. Porque quando a pessoa pula da própria casa, assim, do próprio apartamento, bom, já começa ali a examinar a partir do apartamento para saber se foi naquele local. O cara tinha entrado num prédio público e tinha caído na calçada, então eu não sabia de onde desse prédio público ele tinha pulado, e um prédio de 25 andares. Eu pensei, puta, eu vou ter que olhar todos os andares e saber de qual janela ele pulou. Só que o formato do prédio ele era meio diferente, então só um ponto lá no prédio, que era lá do terraço, que realmente de onde ele poderia ter pulado. Então fui lá no terraço, e tinha uma grade de 1,70 m, tá, da minha altura. E na questão de precipitação, assim, quando uma pessoa cai de um prédio, a gente tem que eliminar ali a questão do homicídio, suicídio ou acidente. Então tem os próprios livros de medicina legal, livro de criminalística, falam daquelas distâncias de onde cai o corpo, quanto mais longe, maior probabilidade de ser acidente, quanto mais longe, perdão, maior probabilidade de ser um suicídio, quanto mais perto, maior probabilidade de ser um acidente. Só que não é bem assim, né? Tem várias exceções que podem acabar refutando esses testes, essas hipóteses. E realmente ele tinha caído num meio termo, assim. E que o suicida, no caso da precipitação, ele geralmente quer cair no chão. Então ele vai tentar sempre ter um caminho livre do ponto de partida até o chão. Se tiver um ar-condicionado, alguma coisa no caminho dele, ou ele vai pular por cima, ou ele vai escolher um ponto diferente para se jogar. Nesse caso, ele tinha pulado o suficiente para vencer a marquise. Então ele realmente caiu além da marquise e caiu no chão. Tá? E é uma coisa realmente bizarra, porque foi um caso no centro de Porto Alegre, numa segunda-feira, às 11 horas da manhã. Então, isso fala um pouco daquela questão da pessoa do suicida estar desconectado das outras pessoas, ele realmente o cérebro do suicida funciona de uma forma diferente da nossa, pessoas sadias, mentalmente sadias. Nesse caso, eu acabei desvirtuando um pouco o assunto, mas nesse caso aí, lá em cima tinha uma grade de 1,70 m, eu subi na grade para comprovar que uma pessoa da minha estatura, do meu porte físico, ele tinha um porte físico semelhante, apesar dele estar meio desmanchado, que eram 25 metros, tinha um porte físico semelhante, que uma pessoa com a minha estatura conseguiria subir naquela grade, e seria muito difícil alguém ter carregado aquela pessoa lá, a pessoa pesava 80, 90 quilos, ter carregado aquela pessoa por cima da grade, ter jogado ela por cima da grade. É uma coisa que a gente tem que eliminar nos locais, né? Eliminar a questão do homicídio. Então eu acabei subindo na grade, me pendurei um pouco, corri um pouco de risco, certamente. As pessoas, quando eu postei aquela foto, as pessoas reclamaram, xingaram, criticaram, tudo bem, faz parte, mas muitas vezes a gente acaba se expondo ao risco, né? Então foi uma pequena reprodução que eu acabei fazendo no próprio local lá, para ter certeza de que ele tinha pulado aquela grade sozinho. E tu conseguiu? Tu conseguiria? Sim, conseguiria, eu pulei a grade, parei no mesmo lugar que ele lá, realmente era um local bem alto, assim, 25 metros não era coisa fácil. Eu acompanho aí o teu trabalho, eu vejo que tu estuda bastante mancha de sangue, suicídio, serial killer, entre outras coisas, né? E até no curso de formação eu achei bacana, eu não participei, né? Os peritos novos que entraram aí por último, eles tiveram uma aula de manchas de sangue lá. Tu é o nosso Dexter aqui, né? Pô, quem me dera. Só não matei ninguém ainda. De repente, assim, um pouco mal acabado, aí caiu de cara no chão. O Dexter depois de um acidente de carro. Assim. Pode ser. Mas aí eu vi aquelas fotos bacanas, ali, tudo forrado e tal. E aí teve até um livro de mancha de sangue recente, aí poucos anos, brasileiro. Sim. Antigamente só tinha literatura americana, sei que tu comprou já 500 livros dessa área aí. Então, eu queria saber, assim, se, além do curso de formação, tu dá uma brincada em casa ali, além de ver aqueles vídeos que tem, brinca de jogar sangue na parede. Isso eu já fiz bastante. Isso eu já fiz bastante. Antigamente a gente tinha um livro que é uma capa cinza, eu tenho aqui, ele está ali na minha biblioteca, e a minha biblioteca, depois que nasceu meu filho, virou meio escritório, meio quarto do meu filho, então como ele está dormindo agora não consegui pegar ali. Mas tinha um livrinho assim, que era Manchas de Sangue e Aplicação nos Locais de Crime, lá na década de 90, mas era muito fraco, mas era a única coisa que a gente tinha nacional. Na literatura americana tem muita coisa, muita coisa. E recentemente o Antônio Canelas lançou aí um livro de manchas de sangue certificado pela Associação Internacional da Análise de Manchas de Sangue, que é o que a gente tem, o melhor exemplar que a gente tem atualmente. Mas realmente, eu já fiz várias experiências em casa, assim, eu tinha aqui em casa eu tenho 2 banheiros, e uma época ali o banheiro sobressalente, ele era um período de testes, assim. Então, eu testei luminol, peguei um pouquinho de luminol do serviço lá e trouxe para casa para ver quanto tempo o sangue reagiria, então eu fiquei uma semana me cortando ali, botando sangue ali para ver quanto tempo o luminol ia reagir, né? Jogar mancha de sangue, eu já fiz sangue falso, já consegui sangue de boi, sangue de cavalo para fazer os testes. O problema é que realmente, eu moro numa casa pequena, não vou sair manchando todas as
minhas paredes de sangue. Mas esses cursos servem para a gente aprender também, realmente. Cada curso que eu dei eu fui aperfeiçoando um pouco a técnica. E é uma trabalheira montar aquilo ali, forrar aquilo ali. Eu sempre fiz tudo sozinho, assim, é complicado de colar todo o papel. E depois, é incrível que tu leva 2 horas para montar todo o papel e em 5 minutos tu já está tudo sujo, né? Mas isso aí a gente vai aprendendo bastante. É interessante que muita gente consegue, às vezes, repassar melhor um conhecimento e também vai aperfeiçoando e aprendendo. Mas o negócio da mancha de sangue, o ideal mesmo é fazer reprodução, assim, é tu pegar a mancha, pegar o sangue mesmo, sangue de cavalo, consegue no açougue, sangue de porco, alguma coisa, e jogar na parede, pingar e bater com o martelo, pisar nele, dar soco. Essa é a parte mais legal, se sujar mesmo. Tem uma que eu sempre faço nos cursos, mas eu não faço com sangue de verdade, eu faço com sangue de mentira, é a questão do sangue expectorado, que o pessoal adora, porque eu acabo me babando todo e o pessoal acha muito engraçado, que é a questão da pessoa quando ela tem algum ferimento, leva um tiro seja nas vias aéreas, ou seja no pescoço, que ela acaba meio que se afogando com sangue, faz um acúmulo muito grande de sangue na boca, nas vias aéreas, e ela tosse esse sangue e saem essas manchas aí peculiares, que são manchas bem irregulares, e muitas vezes nessas manchas tem um pouco de saliva, que até pode ser feito um teste para determinar se é saliva. Mas na própria visual ali tu consegue determinar que se trata de uma mancha de sangue expectorado, né? Então eu faço essa reprodução com um sangue. A Renata participou da aula, viu a aula de mancha de sangue lá, foi bem divertido, né? Acho que aquela aula lá nesse curso de formação foi a primeira vez que eu fiz. A gente bolou a ideia, eu e a Margaret ali, e ela que é da mancha de sangue, ela me convidou para participar, a gente bolou a ideia de fazer, forrar e fechamos uma sala lá, enchemos de papel lá, e o pessoal participou bastante, então deu para fazer várias reproduções ali. E essa aí do sangue expectorado é uma que eu sempre faço. Eu sempre digo que a gente aprende muito mais ensinando, né? Tem que preparar uma aula, preparar um cara. É a melhor forma de aprender. Isso é verdade. E aí, eu assisti uma palestra tua ali na Anne Higgs, não sei se foi 2019, 2018, era manchas de sangue, né? Sim, foi ano passado. Eu palestrei da parte informática, tu falou de manchas de sangue, e algumas coisas, até então eu nunca tinha parado para ler alguma coisa, no máximo um Dexter ali, mas cara, tu mesmo já falou que o Dexter lá tem umas cenas furadas que dá um negócio diferente. Então. E aí aquilo me chamou atenção e tal. Aí eu fui numa cena de crime, um duplo homicídio, dentro de casa e tal, e tinha umas manchas de sangue um pouco longe daqueles dois lá. E aí, isso aqui, o cara se machucou, né? Alguém os atiradores se machucou. E aí, claro, a porta foi arrombada e tinha um pedaço de vidro quebrado. Então, bom, parece que se machucou. Claro. Usando a mancha de sangue, eu não vou saber o nome dela, tá? Mas é aquela que está em movimento, assim, tu vê que... Gotejamento em trilha, sim. Isso, gotejamento em trilha. E estava de dentro para fora da casa. Então, a pessoa, ao sair da casa, deixou ali umas três manchinhas. Aí eu fui lá, coletei, para mandar para o DNA, e eu achei, legal, né? Dexter lá, mancha de sangue, não sei o quê. Porque é muito bom encontrar o atirador ferido e deixar assim, mas nesse caso, dentro de casa, bonitinho, limpinho naquelas, né? Mas ali é perfeito para coletar, achei aquilo máximo, assim. Não, isso é essa questão, né, que tu falou, essa perspicácia que a gente acaba desenvolvendo no plantão, né? Então não é qualquer pessoa, muitas vezes, que vai se dar conta da importância dessa mancha de sangue separada, né? Pode, às vezes, até colocar no mesmo local. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai desenvolvendo e muitas vezes não é só a questão de desenvolver a pessoa, é a questão da pessoa ter a vocação. Mas tu é um perito já das antigas, né? Tu, apesar de não ter a experiência ainda do local de crime, tu já desenvolveu essa perspicácia, essa questão de que na informática tu vai aplicar. Sabe que muitas vezes o que tu vê só ali na tua frente não é tudo que tem, né? Que vai ter mais coisa por trás. Então essa perspicácia aí da pessoa ir procurar ir além é uma coisa que é em qualquer área da perícia. A pessoa vai desenvolver isso e vai conseguir depois aplicar em outras áreas. Que nem aquela ideia do detetive lá, ele pode fazer 1000 cursos de detetive, mas ele vai ser um bom detetive depois que ele for um bom tempo detetive, e ele vai aprendendo os erros, os acertos, claro. Os colegas, qual dos casos, tu fala aí que leu já uma cacetada de laudos, fora os sei lá quantos que tu já fez na vida, eu parei assim, eu não cheguei a fazer uma estatística muito correta, mas eu fiz só uns 100 laudos de local de morte. Eu não estou muito longe, eu fiz uns 300 só. Eu fiquei tempo fora ainda do local de crime, trabalhei na inteligência, fiquei na chefia esse tempo aí, já foram uns 5 anos fora, então eu fechei uns 300 e poucos laudos, não tem muito mais que isso. Na chefia tu leu muito laudo.
Isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Isso realmente, ler laudo me ajudou bastante. E até mesmo agora, como tu falou aí, a gente não é obrigado a ter revisor desde 2008, né, no CPP. Em 2004, quando entrei na perícia, eu lembro que todo laudo de informática tinha que ser assinado por 2 peritos. E a informática é uma trabalheira, porque a revisão era quase refazer a perícia. Não é simplesmente ler o texto. Sim. Mas, enfim. E aí, mesmo não sendo obrigatório, todos que eu faço, eu vou passando assim, vou fazendo o rodízio, a tua hora vai chegar, tem algum suicídio que eu tenho que relatar ali. E não é mais difícil ter, mas é mais suicídio que tu gosta bastante de registrar. Sim. Se não gosta, azar, vou te mandar igual. Tá? E é bom que a gente vai vendo o retorno dos revisores e aprende muito. Mas às vezes a gente é muito sucinto, o cara que não é local de crime, o cara da informática, né, bitolado. Aí vai ali e para ele é isso aqui. Não, mas por que tu conseguiria, por exemplo, descrever sem ter uma foto? Tu tem que descrever melhor. Sim, exatamente. Claro que até hoje eu nunca tive o azar de perder foto, mas já tive colega que o cartão de memória deu pau, não tem como recuperar. Muito antigamente, no tempo do filme, o filme lá não rolou, então ficou sem foto. Então, uma coisa que eu gravei muito assim com os colegas é o seguinte, e também uma coisa minha, né, que eu sou meio... tenho medo de perder a foto. Então, assim, anoto tudo. Posso demorar um pouquinho mais ali, anoto tudo, meu garrancho ali que só eu entendo, setinhas e tal. Se a foto der problema, ou aquela foto que eu vi no local não ficou aquela coisa, pelo menos eu sei. Tá? E teve até uma situação, esses dias aí, que já era um estado de putrefação mais avançado, e para mim parecia um morador de rua, era um local assim abandonado e tal, não tinha vestígio no local de nada assim, mas tinha um pouco de sangue ali no local. Eu achei meio estranho aquele sangue, mas não tinha como ver nada. Aí depois eu ouvi o laudo da legista, ela encontrou alguns ferimentos provocados por instrumento pérfuro cortante, pescoço e perto da virilha. Mas estava podre, cara. Eu não sei como é que eles chegaram, né? Mas, bom, eu não coloquei isso no meu laudo porque eu não vi, não tinha como certificar. Mas tirei da minha cabeça. Não, eu colocava que tinha no local, estava em estado avançado de putrefação e demais exames são feitos lá no DML, ponto final. Claro. Não tem como a gente inventar coisa. Não, isso aí é a questão. Eu até estava conversando com alguns colegas que a gente tem que começar a falar menos das lesões sobre o corpo, que isso é competência exclusiva do legista. Se tiver alguma divergência entre o que a gente escreveu no local, lá, descreveu do corpo no nosso laudo, com o que o legista viu, a preferência vai ser do legista, porque a competência exclusiva da análise do corpo é do legista. Claro que a gente faz uma análise ali preliminar, na perinecroscopia ali, que nos ajuda muitas vezes no local de crime, mas a competência toda é do legista. Então, nesse caso, por exemplo, tu não viu, tu não tinha obrigação de ver realmente, em caso putrefato, é difícil até mesmo para os próprios legistas e para os técnicos e perícias ver lesões e determinar causa-morte em caso de putrefato, dependendo do estado de putrefação, não se consegue fazer essa determinação. No local de crime, que é um ambiente muitas vezes sujo e escuro, que a maior parte dos locais que a gente atende é assim, né? E em estado, e a gente passa por risco ali de acontecer alguma coisa, já teve tiroteio em local, já teve colega que enfrentou tiroteio em local. Tem briga de família. Tem um local que eu estava esses dias que a gente recolheu os corpos, eu não consegui fazer análise dos corpos no local, porque um familiar estava enlouquecido no local, querendo invadir isolamento, querendo bater na gente. Então é coisa assim que a gente não é o local ideal de fazer análise de corpo, não é o local de crime, é o necrotério. A gente tem que se ater no entorno do corpo, nos vestígios que vão se perder no momento que a gente sair dali. Mas, claro, que fazer uma análise ali de conseguir determinar o orifício de entrada, o orifício de saída, determinar o instrumento que fez aquela lesão para poder procurar um instrumento local é importante também no local. Até uma coisa assim que... até eu perdi o raciocínio aqui, deixa eu me lembrar que estava pensando aqui, a idade vai pegando. Mas é que... eu já tive situações que... Só 2, eu acho, que não tinha como analisar no local. Um deles estava chovendo muito, e o outro não me lembro agora, e eu fui até o necrotério. Confesso que não foi uma das melhores experiências, assim, porque o peso não é muito agradável, né? Embora a gente vá em algum local que tenha algum cadáver já em estado avançado de putrefação, é um local que o outro, mas ali no necrotério tu entra, é geral, assim. Eu adoro o necrotério, eu adoro ir no necrotério.
Trabalhei lá, né, cara? Eu adoro ir lá acompanhar a necrópsia, porque isso, olha, o que me ajuda, às vezes, local, e às vezes a gente ajuda o legista, cara. Eu já fui em local, assim, que eu passei pro legista a informação do local, o legista quase já olhou, né? Mas, ainda bem que me trouxe isso, cara. Eu gosto muito disso. Desculpa, acabei de interromper, mas... Não, falando nisso, no início da live, era programado para eu ler teu currículo, vou ler agora, tá? Eu fiz um listinho de coisinha aí de live. Nem precisa. Não, vamos falar rapidinho, até para o pessoal que está assistindo ver, né? Bom, tu é formado em Direito pela PUC, 2005, especialização em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública, 2019. Isso. Tem experiência na área de polícia criminal, com ênfase em local de morte, locais de suicídio, inteligência especial e análise criminal. É período criminal desde 2009, então fechou 10 anos, quase 11 aí. Chefe da seção de perícia de local entre 2011 e 2013, então uns 2 anos aí que tu leu um monte de aula. E assessoria técnica da inteligência de GP entre 2015 e 2019. Então tu é um cara inteligente. Deixei minha inteligência lá. Professor da Cadepol, na Academia da Brigada Militar e curso de formação do IGP desde 2012. E uma coisa que não está aqui é que tu foi técnico de perícia... Foram 2 anos, cara. Como é que eu não botei isso? É uma das coisas que eu mais me orgulho. Foi de ter trabalhado como técnico de perícia, foi uma coisa que eu aprendi muito. Trabalhei em necrotério, fiz necrópsia, trabalhei na digitação de laudo. Outra época eu li bastante laudo, também digitando laudo de necropsia. Como é que eu me esqueci? É uma coisa que eu sempre falo, que eu tenho o maior orgulho de fazer isso. E é uma coisa que eu gosto muito de valorizar o trabalho dos técnicos de perícia, principalmente o pessoal que trabalha na mesa, na remoção lá. Isso é um trabalho assim, que é fundamental, né? Técnico, né? Olha, e às vezes não é tão valorizado, às vezes o pessoal nem sabe quem é o técnico que trabalhou no local ali. Então isso eu gosto muito de valorizar isso, que realmente foi um aprendizado, e eu acho que, olha, todo mundo deveria passar por isso em algum momento, assim, trabalhar na mesa é uma coisa que a gente aprende bastante. Então, essa parte de gostar tanto da medicina legal vem um pouco disso também, de poder ver aquilo que eu lia nos livros e ver ao vivo ali, acompanhar a necrópsia. Por isso que eu tenho esse gosto de até hoje trabalhar, de fazer os locais e sempre que possível acompanhar a necrópsia lá para trocar as informações e tirar dúvidas. Muitas vezes, eu teve um local que eu atendi agora recentemente que não sabia do que tinha acontecido, não sabia do que o cara tinha morrido. O cara dentro de um quarto fechado, não tinha sinal de violência, nada, nenhum sinal de asfixia, nada, um cara novo, 20 e poucos anos, assim, não tinha nada. Fomos pro necrotério, assim, o legista também, não tem nada, não sei do que esse cara morreu, cara, simplesmente parou de viver, assim, não tinha, abriram cabeça, abriram tronco ali, abdômen, tórax, nada. Daí, o legista, a perspicácia do legista e do técnico ali, conseguiu descobrir que o cara teve uma embolia pulmonar, cara, que é uma coisa difícil ali de ver, e o cara tinha um câncer de pulmão que não tinha se diagnosticado, assim, 20 e poucos anos. E no local realmente não tinha nada. Recolhi quase toda a geladeira do cara, porque podia ser um envenenamento, alguma coisa. Recolhi café, pasta de amendoim, cara, tinha pão, leite, tudo mandei pro laboratório. O pessoal do laboratório deve estar bem feliz lá, deve ter um lanche para eles, né? Tá, e nesses 2 anos que tu ficou de técnico, tu ficou só ali abrindo o cadáver ou alguma outra função? Não, eu fiquei... eu fiquei 6 meses aqui no departamento médico legal, fiquei ali no necrotério, na clínica, e depois eu fui para Canoas, fiz muito trabalho administrativo, que era a questão da digitação de laudo, e fiz muita necrópsia também. Então isso me ajudou bastante em conseguir conciliar os dois, que era a questão da digitar o laudo, e fazer a necrópsia também. Então tudo que eu via lá na necrópsia, depois eu auxiliava na digitação do laudo, porque tem no departamento médico legal, tem os técnicos perícios que fazem a digitação dos laudos. Então isso tudo era um aprendizado incrível, assim, que nenhum livro assim poderia me dar, de ver o exame, ver a necrópsia, participar da necrópsia, meter a mão e depois participar da confecção do laudo. Aí agora eu lembrei um gancho aqui, agora veio a conversa. De preparar bem o médico legista e o perito criminal. Um responsável por dentro, né, e o outro lá por fora na cena do crime. E aí eu lembro de um caso, eu não participei de uma palestra aí que um promotor estava falando lá para os colegas, e depois eu fui conversando com os colegas e eles me falaram que teve uma cena que foi o seguinte, alguém teria entrado numa construção e teria matado um pedreiro, coisa parecida. E a polícia vai para o júri, né? E pelo que eu estava entendendo, o cara, o suspeito lá disse, não, eu nem conhecia ele, não sei o quê, enfim, toda aquela conversa.
E aí fizeram a análise lá do que o cadáver tinha se alimentado nas últimas não sei quantas horas e encontraram lá, digamos, massa, arroz e feijão. E na cena do crime tinha um prato de massa, arroz e feijão embaixo da cadeira, assim, que já tinha sido comido um pouco. Enfim, aquele prato de comida fez o promotor ligar aquela pessoa lá que dizia que não conhecia o outro, tá? E conseguiu condenar o cara com um prato de arroz, feijão e massa. Então tu Sim. vê a importância ali. Não tinha, bom, não tinha nada envenenado, né? Não me lembro se foi tiro, foi faca, não me lembro. Mas aquele prato, então a gente tem que se preocupar bastante com a cena, porque Claro. aquilo que a gente vê nos seriados ali, que o negócio fica com a fita zebrada um ano, aquele negócio, ninguém mais pode entrar na casa. Cara, Isso não existe. Tu saiu, o pessoal já varreu, limpou e tipo, é coisa de seriado, né? Não, essa questão eu falo muito que às vezes eu acabo escrevendo demais o laudo, descrevendo muitas coisas que às vezes parece não ter importância, né? Mas isso é um caso, por exemplo, um ótimo exemplo, né, de como um vestígio ali que para nós naquele primeiro momento parece não ser importante, mas depois, durante a investigação, até lá já no Ministério Público, é uma informação que, pô, ajudou muito eles. Então eu gosto muito de escrever tudo que tem no local, mesmo que eu não vá utilizar na minha dinâmica. No caso ali, o cara não teve acesso ao estômago do cara para saber que aquele prato de arroz e feijão ia ser importante, né? Mas poderia ter descrito que o prato estava no local do crime, né? Então eu gosto muito de escrever, às vezes os laudos acabam ficando um pouco extensos demais, porque tem muita descrição. Então, e essa questão de ser realmente manter o isolamento local não existe, tu sai do local, até outra vez eu comentei aqui que eu fui atender um local que, um local realmente muito humilde, assim, o rapaz tinha morrido dentro da casa, terminamos o local, um familiar que morava na casa da frente, ele estava limpando, fomos embora. Quando chegamos no departamento, o colega lá tinha esquecido a lanterna dele, não sei o quê, porque a lanterna apagou o carro, não sei o quê. Tivemos que voltar no local lá para buscar, resgatar a lanterna dele. Chegamos lá, tinha outra família morando já tinha os móveis, já tinham mudado, já tinham limpado, já tinha outras pessoas morando, já tinham repassado. E a lanterna, obviamente, não estava mais no local lá. Então, faz local é uma vez só. E a importância do nosso laudo de local de crime é exatamente isso, é a eternização do local. Porque tu nunca mais vai voltar nele, nunca mais vai conseguir refazer aquele local. A gente vai eternizar o laudo para sempre que quiser revisitar o local, buscar essa informação, por exemplo, essa informação do prato de massa, ele vai estar lá no nosso laudo, não vai estar mais no local. Então é muito importante todo esse relatório ser um relatório minuciosamente descrito, como diz o próprio Código de Processo Penal, de ter esses detalhes aí que podem ser utilizados depois com um fato novo que pode surgir durante a investigação. E vem a importância de se preocupar mais com o local e menos com os ferimentos, né? O médico legista fazer isso. Não sei se você chegou a assistir o Making a Murderer. Não vi ainda. Não vi, cara. Eu tô assim, ó, devagar, quase parando em séries, essas coisas, que eu não tô com muito tempo livre, assim, tô cuidando do meu PA em casa, que as escolinhas estão fechadas, né, cara? Então, tempo livre que eu tenho de noite é para fazer os laudos, assim, o resto do tempo eu fico cuidando dele. Assim, eu não vou dar spoiler, tá? Mas é só para ver. Esse é um documentário, eles ficaram 13 anos filmando para gerar 2 temporadas, para ver a quantidade de informação. Claro. E como são encontradas falhas no laudo oficial, nos laudos oficiais, e como lá nos Estados Unidos tem empresa de assistência técnica com os melhores equipamentos que existem e são muito bons. Aí a mulher contrata lá o especialista em mancha de sangue, especialista lá em crânio, para saber se aquele projetil poderia ter cruzado ele ou não, porque fica um resquício de não sei o quê. Eu até me emocionei quando ela falou o nome de um software, Incase, que é de informática forense. E a mulher é empolgada, entendeu? E para contratar os assistentes técnicos, cara, tudo com imagens reais, porque é um documentário, né? Cara, é excelente. E terminou a 2ª temporada, talvez tenha um próximo, enfim, aí não vou dar o andamento da coisa, mas são vidas reais ali e aqui eu não vejo muitos assistentes técnicos assim com empresas, coisas, equipamentos, são caros os equipamentos, né? Lá é normal. Então aqui a gente tem uma preocupação e nós da perícia oficial nós temos acesso a muitos equipamentos, tem acesso lá ao luminol, a microscopia forense, lá tem os microscópios gigantes lá, documentação, informática forense, softwares muito caros, equipamentos caros, a gente tem esse acesso, isso é interessante, né? Sim, aqui está crescendo muito essa questão do assistente técnico, depois da reforma aí do Código de Processo Penal, no artigo
159 lá, que mudou a participação criou a figura do assistente técnico. Então, começou a surgir muito e tem muitos peritos aposentados que estão indo para esse caminho. Alguém perguntou aqui qual era o nome da série que citou, é a Making a Murder, que está no Netflix, né? Making a Murder, fazendo um assassino. Sim, e essa questão de ter os assistentes técnicos, eu acho que só vem a melhorar o nosso trabalho, porque não é porque a gente é perito oficial que a gente é dono da verdade, a gente também está sujeito a erros, algumas coisas assim, e o importante seria sempre a questão de descobrir a verdade, descobrir realmente o que aconteceu. Então, nós temos nossas técnicas, os assistentes técnicos têm as técnicas dele, claro que são atuações diferentes, o assistente técnico ele vai atuar só depois de todas as perícias já realizadas, pode refazer, pode contestar. Já acompanhei casos, colegas que pediram ajuda, que tiveram laudos contestados por assistentes técnicos. Foi uma experiência complicada, porque realmente o assistente estava meio despreparado, ele acabou alegando algumas coisas que não tinha fundamento nenhum, e no fim acabou apenas tirando dinheiro da vítima lá, que tentou reabrir um caso que não tinha por que ter sido reaberto. Mas isso, acho que a gente só vai engrandecer nosso trabalho, a gente vai ter que realmente começar a melhorar mais ainda, sabendo que vão ter profissionais aí especializados que vão analisar nosso trabalho, além dos profissionais especializados, que são os delegados de polícia, o promotor público e juiz, para quem a gente faz os nossos laudos. Mas eu sou totalmente favorável, que tenha muito assistente técnico. Claro. E quem sabe um dia, quando eu me aposentar, eu talvez me torne muito cansado do negócio. Não? Vai ficar milionário, meu amigo. Ainda mais na área de informática, cara. Eu vi aí na live o Peter Lopes, que ele é assistente técnico de informática. O Marcos Monteiro também é de informática, são dois nomes fortes aí. Sim. Mas eu quero mais que eles completem um laudo que eu fiz, assim, tranquilo, cara. E são meus parceiros aí. Um abraço aí pro Ezio Minotto Pereira, que tá aí sempre presente também. E, cara, esse negócio não é concorrente, nem inimigo, que isso? É buscar a verdade. Exatamente. Bate no erro, tá? E se eu, não sei, se a pessoa não encontra nenhum erro, daqui a pouco eu encontro alguma coisa lá, aspecto legal, que alguma coisa lá que amenize a pena lá do seu cliente. Pode acontecer, mas daí não é questão técnica. Encontrei essa data de arquivo, tal coisa, foi antes da lei X. Então, bom, aí é questão de política lá que se vire. Sim. Mas cada um tem que brigar pelo seu, né? E a gente é imparcial, fica no meio ali, recebeu os quesitos, responde e pronto. Peter Lopes está sendo aí bem humilde, né? Imagina, não ficou milionário. Aqui não ficou milionário, aqui, rapaz. Cara, já está quase encerrando aí. Queria te agradecer bastante. Tem algumas perguntas pendentes que o pessoal pode fazer no direct, tá? E manda um beijo para a mãe, para o pai, para você e para a Xuxa aí. Para a Xuxa. Não, eu que agradeço o convite, cara. Imagina. Eu estou à disposição ainda, mais colegas aí, é legal trocar essa experiência aí. Às vezes, como a gente trabalha em plantão, né, a gente acaba não se cruzando, a não ser às vezes na saída do plantão, às vezes quando cruza um plantão, que vai começar no outro, aí o Pedro tá questionando aí. Mas é legal trocar experiência aí e aproveitar essas mídias que a gente tem hoje em dia, que o pessoal está se interessando pela perícia e nós somos, muitas vezes, não é só questão aqui do Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro a perícia ela é muito, às vezes, escondida, né, meio obscura, assim, muita gente não conhece o nosso trabalho, e utilizar todas as plataformas aí para explicar, mostrar para as pessoas como é importante o nosso trabalho, como a gente participa e muitas vezes não aparece, né. Eu acho que é sempre válido fazer qualquer tipo de coisa aí que vá valorizar a perícia criminal. Eu agradeço muito aí o convite e fico à disposição quando quiser repetir a dose aí. Espero que o pessoal que tenha acompanhado aí tenha gostado também. Não gostei, eu apago todos os comentários. Obrigadão aí. Feito, ó. Te incomoda de novo. Valeu. Simbora, vamos junto. Tamo junto. Um abraço. Abraço.